estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que nós já tratamos ontem, conversamos, e não somente ontem, já há muitos momentos aqui no Ministério Abrindo a Bíblia, sobre a questão do coração endurecido, a dura cerviz, e quão perigoso é nós permitirmos o pecado no nosso coração, porque se nós não tratarmos atitudes que ferem a Deus, atitudes de pecado mesmo, eles vão entrando no nosso coração. Esses pecados vão tomando conta da nossa mente, cauterizando a nossa consciência, e daqui a pouco aquilo que vai nos afastar de Deus, que é tão terrível, não apresenta um perigo tão grande. Nós achamos que aquilo não seja algo tão perigoso. O pecado vai causando engano, porque o pecado, na sua essência, ele nos engana. E a pessoa então vai sendo ludibriada, enganada, cauterizada, é um processo, e aí o seu coração vai se endurecendo. E nesse endurecimento há também um afastamento de Deus, uma perda de interesse pelas coisas de Deus, não é? A pessoa perde a vontade de ler Bíblia, de buscar Deus, de ir para a igreja, de estar na presença de Deus. Tudo isso em decorrência a esta dureza que vai entrando dentro do nosso coração. E ela se evidencia através de atitudes de teimosia, de obstinação, muitas vezes por insensatez também. A pessoa dura, ela muitas vezes age de uma maneira insensata, de uma maneira teimosa, obstinada, e claro, a presença do orgulho. A pessoa que tem o coração endurecido, ela começa a depender dela mesma, das suas circunstâncias, porque ela está longe de Deus, e ela então não depende dele, e o orgulho então entra no seu coração. A autossuficiência também, podemos dizer, é uma certa característica de um coração que está endurecido. A autossuficiência, teimosia, obstinação, orgulho, e também o sentimento, atitudes de egoísmo. O egoísmo também, na vida de uma pessoa, eu dei como exemplo ontem, né? Por exemplo, um pai de família que tem filhos, que tem uma esposa já de muitos anos e tem um lar formado. É muito egoísmo neste homem e muita dureza de coração neste homem quando ele deixa a sua família por uma outra pessoa, por uma outra circunstância, abandona o lar, deixando corações quebrados, partidos, o lar todo de pé para o alto, uma esposa desnorteada. Isso é um coração duro, um homem que tem dura cerviz. Essa é uma atitude que ele toma. Ele está cauterizado, insensível, egoísta, e tudo isso. E não só o homem, mulheres também, pessoas que fazem isso, que rompem compromissos, que ferem outras pessoas. Elas estão então cauterizadas, endurecidas pelo poder do pecado. E nós conversamos sobre esses sintomas ontem com você. Não vou ficar falando muito, porque nós já falamos ontem, mas eu só quero dar uma pequena recapitulação, dizendo esses sintomas, não é? A questão da perda de vontade de estar na presença de Deus, de buscar Deus, não é? Entra também o sentimento, né, de dureza, claro, que é evidenciada, ela vem pela presença do pecado e o afastamento de Deus. Mas nós vamos hoje falar sobre o coração que se aproxima de Deus, o coração que pode ter estado duro, porque a Bíblia fala em Ezequiel 36 que ele vai tratar o coração de pedra, e ele vai tratar aquele coração endurecido, ele vai tratar aquele coração teimoso, orgulhoso, prepotente, distante de Deus. E você hoje pode estar querendo pensar em você mesmo, dizendo, olha, isso aí não é para mim, porque eu estou com meu coração. Nós não conhecemos o nosso coração tão bem
quanto nós pensamos que conhecemos. Tem um versículo muito tremendo que nos desmonta muitas vezes. E ele está em Jeremias, no capítulo 17. Se não me engano, é o versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Está aqui, é 17, versículo 9, né? Porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Porque a Bíblia aqui é tão clara, não fala que ele é somente corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Esse é o perfil do coração do homem. Claro que nós temos Jesus na nossa vida e ele muda o nosso ser. Ele muda a nossa maneira de pensar. Mas aquela natureza, porque nós somos carne, ela continua. Então todos os dias eu tenho que, como Jesus diz, levar a minha cruz, crucificar o meu eu, seguir Jesus e colocar à morte aquele eu que está vivo dentro de mim, que é a minha carne, que é como diz a Bíblia, o penhor da carne, né? A concupiscência da carne. É essa pessoa que eu vou ser completamente livre dela o dia que eu chegar no céu. Aqui na terra, nós vamos lutar contra a nossa própria vontade. A vontade que quer sempre fazer algo contrário a Deus. Então é esse coração que nós temos que vigiar. Porque as coisas da vida, as circunstâncias, os problemas, as pessoas, tudo que está na nossa volta, se nós não vigiarmos, elas promovem um distanciamento de Deus. E no distanciar da palavra, dos preceitos, da presença de Deus, automaticamente haverá um endurecimento do coração. E é isso que nós estaremos conversando. Nós vamos começar hoje, antes de nós entrarmos no nosso texto base, que você pode ver aí na tua tela, que é Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24, 25, 26, por aí, 27, nós vamos ler uma passagem para abrir nosso coração, para pedir para o Espírito Santo nos ajudar, porque você pode estar hoje pensando, isso não é para mim não, eu vou começar a pensar em outra pessoa, porque é isso que a gente faz. Quando nós escutamos o Evangelho de Jesus Cristo, alguma palavra um pouco mais firme, um pouco mais dura, um pouco mais confrontativa, nós já pensamos em alguém. Essa fala aqui é para aquele fulano, para aquela fulana. Mas essa palavra é para mim hoje, é para o meu coração. Essa palavra é para o teu coração. Então, para nós fazermos essa análise, deixar o Espírito Santo ver se há em nós uma dureza que deve sair do nosso coração, nós vamos fazer uma oração, a oração do salmista, no Salmo 139. Davi ora isso. E ele fala o seguinte para Deus. Está aqui, eu marquei aqui, porque eu achei muito interessante nós começarmos hoje vendo esse salmo aqui. O Salmo 139, ele é tremendo. Olha o que ele diz aqui no versículo 23 e o versículo 24. Neste salmo aqui de Davi, o versículo 23 fala assim: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda o meu coração, para ver se em mim há esse endurecimento, essa atitude contrária a ti, esse esfriamento, essa distância, essa teimosia, essa obstinação, essa insensatez, esse egoísmo, esse orgulho, sabe? Todas essas evidências de uma dureza de coração. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim. Essa deve ser nossa oração hoje. Você sabe que esse programa é um devocional. É um programa que tem o caráter de fazer com que você se chegue mais perto de Deus. Então hoje, como um devocional que todo dia ele nós vamos parar para você e eu refletirmos um pouco sobre a importância de termos esse coração quebrantado. Uma das evidências do coração quebrantado
Nós vamos pedir para Deus sondar nosso coração. É dependência de Deus. O oposto do coração duro. Dureza de coração depende das suas própria vontade, próprio jeito, próprio ser, própria circunstância, própria força. O homem duro, ele resolve, sem consultar Deus, sem orar, sem buscar. O oposto, o quebrantamento, o quebrantado, ele depende de Deus, depende do amor de Deus, depende da misericórdia de Deus, depende da graça de Deus, do favor de Deus, depende de tudo que Deus é, do que Deus tem, de Deus para ele viver, para sobreviver. Ele dorme pensando em Deus, orando para Deus, acorda falando, Deus, eu estou aqui, porque ele depende de Deus. Esse é um sinal do coração quebrantado. É dependência. E essa dependência, obviamente, nos leva a você e a mim sermos obedientes a Deus. Se nós dependemos dele, nós obedecemos ele, reconhecemos ele, nos submetemos a ele. Submetemos a graça, ao amor, à misericórdia deste Deus, porque nós reconhecemos que dele nós dependemos. Sabe, eu vou começar agora a nossa passagem do nosso texto para hoje, para esse devocional, para esse momento que você agora vai ler comigo, mas antes de nós entrarmos nele de novo, nós já lemos o Salmo 139, versículo 23 e 24, eu só quero fazer menção também com você, também lemos Jeremias capítulo 17, versículo 9, né? Mas eu queria também fazer menção com você de uma outra passagem também que fala para nós de quebrantamento. Está em Isaías, no capítulo 66, e é o versículo 2. É muito tremendo, onde a palavra fala, né, que Deus fez todas as coisas. Ele é o alto sublime que habita a eternidade, né? Ele é o dono de todas as coisas. Habita a eternidade, ele fez tudo. Mas aí a Bíblia fala, a quem eu então olharei? Quem cativa o coração deixa que é alto, sublime, que habita a eternidade? Aí ele diz, o homem a quem olharei é este, ao abatido e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. É para esse homem que o meu coração vai estar inclinado, os meus olhos. E os olhos do Senhor, é muito tremendo, porque não é só o olhar dele, é as mãos que amparam, é um Deus que segura essa pessoa que está o quê? Toda forte, toda suficiente, toda resolvida? Não. É aquela que é abatida e contrita de espírito. Aquela que treme na palavra de Deus, que chora, que busca a Deus. Aquele que é quebrantado, que é o oposto da dureza, é o quebrantamento. Este atrai Deus. Tremendo, né? Nós vamos agora para o nosso texto base, que está em Ezequiel, no capítulo 36. Eu sei que nós temos pouco tempo nesse primeiro bloco, a gente vai só dar uma olhadinha e conversar um pouco sobre ele no segundo bloco também com você. Abra a tua Bíblia comigo nos profetas, profeta maior, né? Começa com Isaías, depois Jeremias e depois Ezequiel, no capítulo 36. Diz assim, no versículo 25, então aspergirei água sobre vós. Quem está dizendo isso é Deus, através do seu profeta para aquela nação, que é o profeta Ezequiel. Mas Deus está dizendo essa mensagem, e ele diz, eu vou colocar água pura sobre vós. Água significa purificação. Eu vou lavar vocês dos pecados de vocês, vou purificar vocês. E quando a gente fala de lavagem de água, na Bíblia, é a água, é a purificação pela palavra. Porque tem o sangue que nos purifica. O sangue de Jesus, na salvação, nos purifica dos pecados. Mas é uma ação contínua, porque todo dia eu tenho uma oportunidade de pecar. Então eu tenho que confessar sempre e ser ali, né, confessando e Jesus me purificando. Mas tem também a lavagem, a purificação pela palavra, que é a Bíblia que nos santifica e nos purifica. A Bíblia que nos faz ver, abre nossos olhos para essa purificação. É um agente tremendo também de quebrantamento. Mas olha só o que Deus diz, eu vou purificar vocês
diz o Senhor nosso Deus. Olha que tremendo. E vocês vão ficar purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Eu vou vos purificar. Eu vou arrancar do coração de vocês o que vocês colocaram em primeiro lugar. E vou dizer algo para você, ídolos não é somente aquela estátua que pode representar um ídolo que você esteja adorando, que não seja Deus. Ídolos podem ser quem nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração. Pode ser o marido. Se eu coloco ele diante de Deus, e Deus está em 10º lugar, porque o maridão está lá, ele é um ídolo. Nossos filhos também, nós amamos nossos filhos. Mas a gente tem que ter cuidado, porque os nossos filhos, se a gente colocá-los diante de Deus em primeiro lugar e Deus em segundo, é um ídolo também. O nosso ministério, o nosso trabalho, nossa profissão, coisas que a gente gosta, nossa casa, não é? Um bem que você tem, que você venera, ama, de paixão. Se você colocar teu coração de uma maneira tão, aquilo de uma maneira tão, como sendo primordial e ocupar o primeiro lugar, é ídolo. E Deus está falando, vou tirar esses ídolos dos vossos corações, vou purificar o coração de vocês, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus está falando conosco hoje. Ele pode fazer isso, e só Deus. Ele está dizendo, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, porque o coração de pedra é insensível, não me busca, não me ama, não se importa. Se não se importa com ele, não se importa com o próximo. Um homem que abandona sua família, que abandona seu lar, uma mulher que deixa seus filhos, que abandona sua igreja, que faz coisas terríveis, não liga para Deus não, muito menos para o próximo. E Deus está falando isso, esse coração indiferente, um coração teimoso, obstinado, orgulhoso, teimoso, ruim, egoísta, eu vou tirar. E darei, no lugar desse coração duro, um coração de carne, um coração macio, um coração que chora, um coração que sente, um coração quebrantado, um coração que busca Deus, um coração que sente a dor, um coração que ama o próximo, que sente a dor do próximo, um coração como o coração de Deus, um coração que sente, um coração de carne. É o que Deus está falando aqui. Eu vou tirar de vós o coração de pedra e vos dar, no lugar desse coração de pedra, um coração de carne, diz o Senhor. Porém em vós, diz o Senhor, o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus caminhos, no meu estatuto, na minha lei, e vocês vão guardar os meus juízos, e vocês vão observar aquilo que eu tenho para vocês observar, que é a minha lei. Isso é muito tremendo. Uma promessa de Deus, uma palavra profética. E você fala, mas aqui é uma palavra falada para o povo de Israel. Sim, e você e eu hoje somos a Israel de Deus também. Somos o povo também escolhido por Deus. Ou Jesus não morreu por nós também? Jesus também alcança a todos nós. Essa palavra também é para nós. Jesus está falando para você hoje, que está com o coração endurecido e você está chorando. Isso é um bom sinal, já é um sinal de quebrantamento, porque o coração extremamente duro não chora mais, é difícil ele chorar. Mas o Senhor te diz hoje, para você, que Ele tirará o coração de pedra e Ele colocará um coração de carne. Porei um novo espírito, meu espírito em vós, para que vocês então vão seguir no caminho que eu tenho para vocês, o caminho da minha palavra em obediência, o dos meus planos que são bons para as vossas vidas. Que coisa tremenda, né? Hoje essa oração nós podemos fazer também por pessoas que nós amamos. Eu estou falando hoje com mães. Mães que amam seus filhos, esposas que amam seu marido, famílias, né? Pessoas que têm familiares. E você está orando por uma pessoa que você já está sentindo e vendo pelos sinais que ela tem, a dureza, a insensatez, a frieza, o egoísmo, tudo sinal de dureza de coração. E você tem orado por aquela pessoa. Você vai orar essa palavra na vida daquela pessoa.
Você não precisa chamar ela não, porque às vezes você chamar uma pessoa e confrontar ela, dizer, você é dura, não funciona. Não é bom. Eu já fiz isso e não cola, não dá certo. Já me dei mal, quando já falei com uma pessoa, você é duro, isso, tal, tal. E a pessoa me olhou assim e não gostou. Porque o duro, ele não gosta de ser confrontado. Porque a insensatez está nele. Como diz Provérbios, capítulo 23, versículo 9. Não gaste suas palavras de sabedoria falando no ouvido do insensato. Ele não vai ouvir, ele vai reprovar. Ele não quer ouvir que ele é duro. Você não vai precisar falar com ele nada. Você vai falar com quem pode dar o coração de carne. Com o solucionador da dureza de coração. O nome dele é Deus. E você vai chegar para Deus, para Jesus, e vai falar essa palavra: Senhor, a tua palavra declara. E eu declaro essa palavra na vida do fulano, que tu tirarás dele o coração de pedra e darás a ele um coração de carne. Você pode orar essa oração, não somente para uma pessoa, mas para você mesmo. Senhor, tira de mim esse coração. Eu quero, Pai, um coração de carne. Amém? A palavra do Senhor hoje é muito forte. Deus está falando conosco hoje, porque Deus deseja que você se chegue e se aproxime mais perto dele. O que está detendo você e eu de nos chegarmos mais perto da presença do Todo-Poderoso Deus? As circunstâncias, as dores, os problemas que vão nos cauterizando, nos endurecendo, nos afastando, atitudes, não é, de pecado, que vão nos fazendo ficar enganadas, nos enganando, achando que estamos bem, mas não estamos, porque o pecado é altamente enganoso e endurece. Nós vamos hoje fazer uma reflexão, já estamos fazendo, e deixar Deus sondar nosso coração, para que Ele venha tratar, e Ele venha tirar o coração de pedra, e Ele dar esse coração quebrantado. O Espírito Santo venha nos quebrantar cada dia mais. Nós vamos falar no próximo bloco, mecanismos. O que eu posso fazer, então, para promover? É Deus que quebranta, mas eu vou ter que me colocar à disposição dele. Como? De que maneira? No próximo bloco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Não saia daí. Nós vamos rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você.